Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Renove seus sonhos. Realize com a Revestimenta. Manoli. Mais que tendência. Inovação. House Max. Tudo para deixar sua casa linda. Futura Ar Condicionado. Tecnologia em climatização. Clube Casa Design Litoral Paulista. Olá, a Casa Estilo Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo Acmecor do Litoral Paulista. Todas as segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, às 19 horas, aqui pela Santa Cecília TV. São 4 programas inéditos toda semana, hein? Fique conosco, que o programa de hoje está imperdível. Você não precisa ficar de olho na casa do vizinho. A House Max tem tudo para deixar a sua casa linda. House Max, móveis e decoração. Renove seus sonhos. Realize com a Revestimenta. Roteiro Clube Casa Design Litoral Paulista. Nesta edição, Rosa Klein, Tiago Cardoso e a Rosângela Barbosa. Olha, vocês já ouviram falar em limpeza pós-obra? Pois é, né? Esse é o assunto de hoje aqui. Eu acho que é muito interessante porque a maioria das pessoas não tem noção da diferença que faz ou da importância que tem limpeza pós-obra, né? Vamos começar contando um pouquinho como é que começou essa história, como é que essa brincadeira toda começa? Bom, na verdade, a Rosa Klein é um projeto bem antigo, né? Eu tive uma empreiteira de mão de obra durante 10 anos e eu vi essa necessidade da limpeza e a procura também. Porque não é uma limpeza qualquer, é uma limpeza específica. E há 3 anos eu resolvi dar o start nesse projeto da limpeza pós-obra. E está dando super certo há 3 anos, né? Olha, legal. Eu já tive experiência, estava comentando, nos bastidores eu estava comentando justamente isso, né? Que nós tivemos experiências de mostras de decoração e tal. E é uma experiência interessante porque você tem, primeiro, várias empresas, vários escritórios de arquitetura, né? Num projeto muito grande, né? Quase sempre aí, no mínimo 300 metros quadrados, 200 metros quadrados, né? E quando termina, né, quando o pessoal, cada uma daquelas equipes sai, né, a gente às vezes acha, né, que com uma faxina comum, padrão, daria conta de resolver a questão. Mas muitas vezes corta-se mármore, muitas vezes a montagem de imobiliário, gesso. Daí entra uma limpeza especializada, né? Especializada porque você primeiro precisa conhecer os revestimentos, né? A limpeza ela é baseada nisso. Tanto é que quando nós vamos fazer uma vistoria, né, uma visita, nós pedimos todos os revestimentos para os arquitetos, né? Para a gente saber quais são, qual o produto que nós vamos usar, qual a técnica que nós vamos utilizar, ver o grau de sujidade. Porque a gente precisa entregar aqui o móvel, né, a limpeza perfeita, sem danificar nenhum revestimento, né? Inclusive, o trabalho da limpeza
ele ajuda os arquitetos, porque a obra em si, né? Porque às vezes quando a gente limpa é que mostra um defeito, algo que aconteceu na obra, e é sempre através da limpeza. Olha, você falou uma coisa muito interessante, essa questão de defeitos, né? Tiago, a obra são muitos itens, muitos elementos, né? Muitos detalhes, né? E essa finalização, é claro que deixa lá os seus pontinhos, né? Para alinhavar no final. E a limpeza pós-obra ajuda mesmo, né? Sem dúvida, é muito difícil para o profissional identificar algum ponto, eu não diria um defeito, mas um probleminha que aconteceu durante a obra. Porque aquela poeira cobre, a sujeira que acumula numa obra é uma sujeira muito densa. Então, ela cobre algum tipo de imperfeição de um revestimento. E na limpeza técnica, pós-obra, isso começa a ficar mais evidente. Consequentemente, a gente ajuda o profissional a corrigir aquilo antes do cliente perceber. Isso é um grande ponto também, que na pós-obra a gente consegue atingir e entregar para o cliente e para o arquiteto. Então essa limpeza, a chamada limpeza pós-obra, ela acontece antes de colocar a decoração, antes da finalização daquelas peças que acabam comprometendo, né? Por exemplo, cortinas, persianas, tudo isso deveria entrar então depois da limpeza pós-obra, né? Que é uma sequência, né? Um cronograma. Porque tem uma sequência. A gente costuma dizer que é uma limpeza, a primeira limpeza técnica, que é a limpeza grossa, né? E depois a gente entra numa limpeza fina, que seria o quê? Depois da antes da marcenaria. Aí é feita a marcenaria, entramos novamente para fazer a limpeza mais fina. E também, depois, quando a pessoa muda, né, está com os móveis lá e quer uma limpeza também mais fina, voltamos e fazemos. Então, são 3 processos. Legal, é interessante entender isso também, né? Porque a gente fica imaginando que a casa não está terminada toda ela, né? Já aconteceu também da gente entrar para fazer a limpeza e ter móveis, né? Mas dificulta muito. A gente prefere que não, porque tem que ter todo aquele trabalho, cuidado também com o móvel, né, das pessoas, ela não tem que deixar. Mas o ideal é que não tenha, que a gente entre antes da marcenaria. Exatamente. E é importante enfatizar sempre isso. A gente encontra uma dificuldade de entendimento do cliente e muitas vezes também do profissional, de entender a diferença da faxina e da limpeza técnica pós-obra. Porque a gente já pegou muito caso de cliente que fala, chamei a faxineira para dar um trato aqui, mas não gostei, não ficou bom, tá faltando alguma coisa, aí eu preciso que vocês resolvam. Aí a gente vai e explica como funciona o processo, passo a passo, porque a limpeza técnica, ela é um processo depois de outro processo, e processo, e processo. Não é só passar um pano, passar uma vassoura. A gente usa um produto específico para cada revestimento, linha profissional pós-obra, então existe todo um preparo técnico para executar aquele tipo de trabalho, que no final você vê nitidamente a diferença de uma faxina e de uma pós-obra realmente, a limpeza técnica pós-obra. É muito diferente, muito diferente. Nós, como eu comentei, nós tivemos uma experiência com isso, né? E sentimos exatamente esse efeito, né? Porque especificamente era como se fosse uma grande vitrine, né? E aí você precisa que os revestimentos estejam assentados adequadamente e tal. E aí, novamente, isso. Depois da limpeza, é que se percebeu imperfeições que podiam ser recuperadas, corrigidas em tempo, né, dessa finalização da decoração, de entrar com a decoração. Nós também nos preocupamos muito, nós documentamos tudo. Então, antes, quando nós vamos fazer a visita, nós já filmamos, tiramos fotos de como está. E durante a limpeza, nós também vamos filmando e tirando fotos de como estava, de como ficou. E tudo que a gente vê, ou é uma trinca na cerâmica, alguma coisa que está, o rodapé que está com algum problema, então a gente passa esses problemas para serem resolvidos, né? Antes do cliente ver, enfim, está amparando mesmo que a obra fique realmente do jeito que o cliente quer. Então acaba sendo uma ajuda, né? Ajuda no prestador de serviço, e é muito importante a limpeza, bem feita,
uma limpeza que sabe o que você está colocando, que é um produto específico para aquele revestimento. A gente busca conhecer os novos revestimentos nas lojas, o que está surgindo de mais novo, porque a gente precisa saber como remover a sujidade de obra, que não é fácil. Assim, os nossos funcionários também, nós damos treinamento, nós temos uma parceria com a especialista em produtos, né? O André, e ele que dá todo o treinamento do nosso pessoal. E produtos também, né? Ele acaba nos fornecendo, então isso é muito importante, a gente investe nisso também, que é importante os nossos colaboradores saberem como fazer o trabalho. Exato. Na verdade, Cláudio, a limpeza pós-obra é uma parceira do profissional, do arquiteto. Porque muitas vezes isso já aconteceu com a gente identificou um probleminha que tinha num revestimento que o profissional não sabia, ele não tinha visto, porque a sujeira estava em cima e tudo mais. A gente identificou, mostrou para ele através de fotos e vídeos, a gente está sempre acompanhando e enviando os vídeos do processo para o profissional. Ele corrigiu o problema, entregou para o cliente ficou satisfeito e sem imaginar que houve aquilo ali, entende? Então a gente tem essa parceria com o profissional. Isso é muito interessante, importante também no processo. Perfeito. Bom, é exatamente isso que a gente, que o clube também prima, né? Por criar todo esse sistema, né? Que favoreça a extrema qualidade e que demonstre realmente o melhor, né, trabalho possível, né, para os profissionais, e por isso tem empresas associadas e parceiras, né, com esse nível da Rosa Clean. Super bem-vindos no roteiro Clube Casa Design Litoral Paulista nesta semana com Rosa Clean. Vocês precisam conhecer a próxima obra, tem que pensar, tem que ir lá anotar que é absolutamente necessário. Lembrando, nós hoje estamos sem máscara porque estamos com distanciamento permitido, né? E por isso hoje é possível, né? Para ver os rostinhos de todo mundo. Faz tempo, né? Faz tempo, né? O Clube Casa é um selo de qualidade, qualidade de produtos, qualidade no atendimento e pós-vendas. Estamos permanentemente focados em municiar nossas lojas associadas com o que há de mais atual, focado no melhor atendimento de suas expectativas. Quando pensar em construir, reformar ou decorar, procure o selo de qualidade Clube Casa Design. São 30 lojas associadas no litoral paulista. Qualidade, atendimento e pós-vendas. Roteiro Clube Casa Design Litoral Paulista. Visitando a oficina da casa, nosso querido Lucas Munhoz. Lucas, faz um tempinho, né? Assim, eu voltei, né? O tempo está voando, né? E a gente percebe que duas coisas, né? Nesse momento estranho que a gente viveu aí, né? A casa virou um elemento importante, a gente começou a investir na casa, adora novidades, né? E uma coisa que eu achei muito interessante, que acabou funcionando muito, né? Os banheiros, né? Quase que a gente começa a pensar naquele conceito de sala de banho. Eu quero mesmo um banheiro pequeno, né? Pode ficar muito bem resolvido, né? Muito bem acabado. Bacana. Um investimento sendo muito grande em reformas de pequenos banheiros, fazendo um espaço mais limpo, mais acabado, dando um charme mais no banheiro, às vezes contratando um arquiteto, às vezes somente para poder reformar um banheiro, aquele único espaço de ambiente. Às vezes tem 1, 2, 3 banheiros e está tendo uma tendência muito grande nisso agora também. A gente percebeu, inclusive, que alguns banheiros muito grandes, a família às vezes, né, muita gente mais em casa, você acaba querendo resolver melhor. Aí divide o banheiro em dois banheiros, aqui um lavabo que não existia. E aí, na verdade, a gente acaba precisando ou querendo muito, né? Que tudo fique muito harmônico, com um bom acabamento.
E aqui você tem essa linha tua de boxes, às vezes fica maluquinho. Né? Temos uma linha completa, desde o mais alto padrão tipo de box, até aquele box mais simples. Às vezes uma locação que você vai ter, um apartamento de veraneio, Airbnb. Então a gente tem todo esse tipo de material hoje. Olha, interessante, chamou a atenção uma coisa legal, né? Que muitos apartamentos de veraneio passaram a ser mais usados, né? Com a história do home office, né? Exatamente. Muita gente não tem mais necessidade de estar em São Paulo. Venho pra praia, aproveito, faço o meu trabalho daqui, aí a casa eu quero dar Começa a arrumar mais. Começa a arrumar melhor, né? Outra coisa legal é essa questão do Airbnb, né? Sim, que você tem um apartamento para investimento, mas Airbnb leva a gente a ter um novo conceito, né? Com certeza. Compartilhado, Santos, Guarujá, o litoral tem bastante imóveis desse tipo. Imóveis ali um pouco menores, com um preço bom. O pessoal acaba comprando para investimento e acaba montando como se fosse sua casa mesmo. E o legal é isso, né? O pessoal deixou de trazer um monte de imóvel velho. Antigamente tinha isso. Entulha tudo lá, tudo que não usa mais e tal, mas hoje você acaba fazendo um investimento racional, bacana, até porque a Airbnb exige um pouco, um mínimo, né, de organização e tal. Né? E aí é legal a gente ter muitas opções. Eu vejo aqui que você consegue combinar ou compor, inclusive, a estrutura, os metais com os metais que a gente está usando, né? Exatamente. Aqui nós temos uma linha de box, chama-se linha elegância. São boxes com rondanas aparentes, tá? Nós temos cores diferentes, temos esse tipo de box que ele é preto, com rondana de strass, Swarovski mesmo, tá? Nós temos ele em dourado, nós temos ele em rosé gold, que está sendo usado muito por arquitetos. Decoradores, colocam muitas opções dessa. Temos o tradicional que é cromado, tá? Sim. Então assim, é um box já um padrão mais alto, mais elevado, com um acabamento diferenciado, um box elegante, de qualidade, entendeu? Esse kit de box, somente o kit tem 5 anos de garantia. Diretamente da fábrica. Então, assim, é um box com uma qualidade superior à que você encontra no mercado. Isso é muito legal. O vidro também, eu tenho alternativa. Sim. Temos o vidro padrão, vidro incolor, temos o vidro verde, temos vidro fantasias, temos vidro jateado, vidro reflector, que é aquele que é um pouco espelhado, te dá uma impressão ali como se fosse um espelho. A infinidade do vidro é enorme. Olha, isso é legal, porque novamente, opção para projeto, né? Você que está fazendo o seu projeto, você que é arquiteto, designer de interiores, vale a pena, né, observar esses detalhes legais. Claro, e é um ponto muito grande da obra, né? Porque o banheiro é um ponto, é um espaço interessante. Não é um espaço grande, né? Diferente de uma sala, um living, né? Mas você acaba fazendo um investimento bacana, tanto em revestimentos quanto nos acabamentos finais, né? E isso é muito importante. Você conseguir compor metal, né, com o box é muito legal, né? Antigamente não era muito isso, né? Acabava usando o box branco e o resto dos metais com outro tipo de padrão. Hoje em dia a gente já tem uma infinidade de cores, formatos, bem grande o leque. Aí eu tenho meu apartamento é pequeno, né? E aí, naturalmente, o meu banheiro vai seguir um padrão, né? Muitas vezes eu tenho 1,10 m, 1,20 m no máximo. Muitas vezes pode ter 90 centímetros. Esses dias eu vi 90 centímetros, né? Se tornou comum hoje em dia. Bem comum, né? Bem comum. Às vezes você fala, tem 2 banheiros. Não, mas um dos banheiros é bem estreito, 90 centímetros. Tem apartamentos às vezes são de 150 metros quadrados com um banheiro de um box de 90 centímetros. Uau! Existe muito isso. Porque o conceito mais hoje é você ter uma sala grande, uma varanda grande, uma cozinha grande. Os quartos estão se diminuindo um pouco. E aí a gente tem necessidade de achar o equipamento, quer dizer, um box que se adequa isso, né? Acho muito legal essa opção que você tem, né? Sim, é um box aqui chamado box 3 folhas, tá? Versatic. Ele abre 2/3 do vão, tá? Então se você comparar com esse box tradicional, que é um box de 2 folhas, você tem o mesmo vão de 90 centímetros dos dois lados.
Porém, aqui você tem uma passagem de mais ou menos 40 centímetros. Aqui você tem uma passagem de quase 60 centímetros. Muda muito, né? Muda muito. Muito. E é claro, tem que até pensar também no tamanho da pessoa, né? Exatamente. Você vai usar o espaço. Hoje em dia tem pessoas muito altas também, não tem mais aquele padrão de pessoa baixinha. Então você consegue ter um box mais alto, um box até o teto, na altura necessária que você precisa para o seu projeto. Essa ideia do box até o teto é muito interessante. Eu estava conversando com a Amanda, da Revestimento, que também faz parte do clube, e ela justamente comentou essa ideia. Eu estava conversando com um cliente e eu a vi comentando, olha, vamos fazer um box até o teto e tal. Aí eu falei, putz, é uma opção diferente, sendo muito usada. E o que muda para quem vai usar? Para quem vai usar, não tem muita coisa que mude. Mas assim, esteticamente é um box mais bonito, mais elegante. Tem que ser visto alguns fatores. Por exemplo, você fazer um box até o teto, o ideal é você ter uma exaustão para fora, uma janela de um prédio. Por exemplo, nesse ambiente aqui, você não teria uma janela, não é recomendado você fazer até o teto, porque você vai ficar ali como se fosse uma sauna. Isso pode fazer mal para a pessoa. Então tem alguns fatores que tem que ser vistos. E além do que, ele até o teto, você tira aquela barra de visão, te dá uma amplitude maior no box. Parece que é uma coisa única. A sensação de amplitude provocada pela estética, né? Sim, exatamente. Existe um outro tipo de box que é aquele porta-camarão. Ele box flex, é bastante comum, mas também temos. Ele é um box que basicamente ele funciona que abre totalmente o vão, abre 95% do vão. É um box também feito para locais pequenos também. Isso é bem interessante, né? Esse último que nós temos aqui, ele tem uma folha fixa. É um box tradicional, um box de abrir, o pessoal antigamente usava bastante. Hoje ainda é muito usado, mas assim, hoje o de 3 folhas veio para poder dominar esse LED. Existe muito acessibilidade, aquele tipo de box ali, um senhor ou alguém de mais idade passa mal, você não tem como abrir o box. Isso é muito importante, ele abre para dentro. Então é muito pensado nesses pontos. Às vezes monta-se um apartamento com um senhor, uma senhora de mais idade, não é recomendado você pôr aquele tipo de box. Eu chamei a atenção até pensando exatamente nisso, né? O meu pai tem 86 anos, né? E uma vez ele caiu dentro do box, né? E o box desse tipo, e assim foi bombeiro para conseguir retirá-lo, porque ele falava que tinha caído, estava preso, ele não conseguia sair dentro do box, né? Felizmente ele não ficou desacordado, né? Mas é uma questão a se pensar, né? Essa cidade tem muita gente idosa, né? E que é interessante analisar com cuidado, né, a especificação. Sim, com certeza. Até para o profissional mesmo trazer isso, né? Espelhos são outras coisas interessantes. Você tem aquele espelho camarim? Temos uma infinidade grande de espelhos aqui, todos os tipos, painéis, com isotê, sem isotê, montagem diferente, espelho camarim, tá? Que é aquele espelho mais decorativo. A infinidade de espelhos. Se você imaginar com um projeto de espelho, a gente consegue estar fornecendo. Uma perguntinha. Aqui nós temos um tamanho, um tamanho padrão, claro. Sim. Mas vamos imaginar que eu tenho lá no meu banheiro, assim, um banheiro maior, tenho lá 1,50 m por 1 metro. Nós já fizemos ele com 2,70 por 1,20. Uau! Um espelho de pé direito inteiro, um pé. Então assim, entrando inteiro a gente consegue fazer o que for. Quando eu faço esse projeto, o que eu tenho que tomar cuidado? Porque tem um LED que vai aqui atrás. Então eu tenho que ter um ponto de A única coisa que você tem que dar é você ter um ponto de iluminação ali, um interruptor em algum lugar, ou você colocar isso na automação da sua residência. É tranquilo. Legal. Então dá para fazer, para incluir na automação. Dá para incluir na automação, sim. Tem essa questão, né? Você falou do espelho isotado, né? Sim. Que é esse detalhadinho, né? Que muita gente gosta, ele dá uma sofisticação. Painéis de espelhos. Que são montados de acordo com a ideia que o arquiteto tenha. Espelhos bronze, espelhos fumê. A cor e o formato só dependem da ideia. Nós já tivemos em alguns projetos e a gente já percebeu um recurso muito utilizado para dar aquela sensação de amplitude do ambiente, né? Então, no fundo de sala, perto de mesa de jantar, sim, virado pela sacada, aquela amplitude da rua, do mar ali, fica muito bom. Legal, né? Então, qualquer opção de cor também a gente consegue trabalhar. Né? Conseguimos trabalhar.
Bom, agora a gente vem sempre atrás de inovação. Recentemente também falamos de um projeto e era a ideia de que um banheiro, uma sala de banho muito ampla, integrada à suíte master, e a profissional utilizou um recurso tecnológico bem bacana, que era O vidro de privacidade, que chama. Olha só que legal. É esse tipo de vidro. Ao apertar o botão, ele fica fosco. É utilizado até em hotéis em São Paulo, tem hotéis de luxo, de alto padrão, que Passaram a usar. se tem muito utilizado. Escritórios, salas de reuniões que se integram no ambiente, já colocamos esse tipo de material. Olha, é muito interessante pensar nisso, né? Os escritórios têm essa ideia da integração, né? De todo mundo trabalhando junto, um olhando para o outro e tal, mas as salas de reunião acabam sendo ambientes um pouco mais reservados, né? Sim, sim. E às vezes não é possível colocar persiana para você descer e tal, nem é tão confortável às vezes, né? Essa é uma opção bem legal, né? Com certeza, é uma opção no mercado relativamente nova, que chegou aí para poder adequar esse tipo de público, muito utilizado. Aí é claro que eu quero que essa peça, que esse item bacana que eu inseri ali, converse com a minha querida Alexa. Com certeza, vai ser feito. Entra na automação perfeitamente. Perfeitamente. Já fizemos projeto com a automação dele. Isso é muito interessante, né? Tecnologia aplicada a esse conforto, a gente vê que o mundo mudou, né? A maneira como a gente cuida da casa mudou totalmente, os cuidados, a atenção que a gente tem. A oficina da sacada, naturalmente, também trabalha muito com a questão dos fechamentos de sacada, né? Envidraçamento de sacada, né? Aliás, isso é muito legal, porque muita gente passou a ter uma necessidade de ampliar a casa. E nem sempre eu consigo mudar do lugar onde eu estou, né? E uma das opções interessantes é quando eu integro o meu terraço, eu ganho um espaço bem legal, né? Sim. O envidraçamento ajuda muito nessa questão. Ajuda bastante. Tem sacadas até com extensão bem grande, o pessoal acaba dividindo, né? Ela faz um escritório num canto, uma sala de brinquedo para criança, uma sala de estudo no outro canto, a área gourmet acaba vindo para dentro da sala, vindo para a cozinha. Essa integração de ambiente que é a ideia que seja feita, né? Legal. Então, opções incríveis que a gente tem aqui com a oficina da sacada. Inclusive, quando eu precisar da tela solar, né? Com certeza. Também tem para fechar. Quer dizer, incrível o nosso roteiro. Clube Casa Design Litoral Paulista, a oficina sacada de todos nós. Procurar o pessoal, stalkeia lá, que eles têm muita informação legal. A Adriana geralmente tem uns vídeos bacanas, contando maneiras e usos, né? E trazendo opções bem legais para o seu próximo projeto. Obrigado. Olá pessoal, eu sou a Juliana da Manoli e eu vou contar para vocês o que a Manoli faz. Trabalhamos com um mix de produtos maravilhosos que deixam sua casa ainda mais linda. Trabalhamos com pisos vinílicos, laminados, rodapés, persianas, cabeceiras e papéis de parede. Lembre-se, Manoli, mais que tendência, inovação. E ó, use a hashtag Somos Manoli. Futura Ar-Condicionado, tecnologia em climatização. Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Renove seus sonhos. Realize com a Revestimenta. Manoli. Mais que tendência. Inovação. House Max. Tudo para deixar sua casa linda. Futura Ar-Condicionado. Tecnologia em climatização. Clube Casa Design Litoral Paulista.